Ok. A paz do Senhor a todos os amados irmãos, queridos que estão cultuando conosco nessa noite, quinta-feira, culto de ensinamento da Palavra de Deus. E é uma honra fazer parte desse ministério, fazer parte desse exército glorioso que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite, templo vazio, igreja em silêncio, aqui, mas em casa. Estamos numa comunhão, numa alegria, num regozijo, porque estamos na presença do Todo-Poderoso. Mas eu queria começar esse culto nessa noite, orando juntamente com todos os irmãos que estão nos assistindo, que estão cultuando conosco, fazendo uma oração intercessória nesse momento pelo nosso querido, amado pastor Juvenal Galúcio, pastor Cícero Malta, nossos irmãos de guerra, nossos irmãos de farda espiritual, nossos irmãos de armas espirituais, guerreiros, vencedores, homens de Deus. Temos uma grande estima pelos seus legados, pelo seu tempo de ministério, sua experiência, seus sofrimentos, suas lutas em frente a tantas batalhas. Mas nesse momento estão internados e dependendo da nossa oração. Nós precisamos apresentá-lo diante de Deus nessa hora, que o Senhor visite eles. Estão em observação, em hospitais diferentes, um no 28 de agosto, outro no João Lúcio. Essa é a informação que me passaram. E nós vamos orar nesse momento. Então gostaria que toda a igreja que está conosco nessa noite, adorando a Deus, quero que você apresente o nome do pastor Juvenal, do pastor Cícero. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua presença nessa noite, com nosso coração quebrantado, nosso espírito voltado para Ti, meu Deus. Nós cremos, Senhor, na Tua promessa, no Teu poder, na Tua graça. Nós cremos na Tua infinita glória que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido e que tem nos dado paz. Que tem nos dado a perseverança, a obediência, a determinação de vencermos, de servirmos e de acompanharmos a cada dia o andar da igreja. Esses homens, meu Deus, que hoje estão precisando, dependendo da nossa oração, contando conosco, que estamos aqui intercedendo por eles. Esses homens, meu Deus, têm dado seu suor, têm dado, meu Deus, seus tempos, sua saúde, sua juventude, sua força, para igrejas que têm caminhado, e que eles têm servido como trilhos para que a locomotiva passe e chegue até o lugar determinado. Então abençoa eles, entra lá naquele consultório, naquela enfermaria, naquela UTI, entra onde eles estiverem. Não sei em que situação estão passando nesse momento, como estão o seu coração, como está o seu físico, mas nesse momento eu te peço em nome de Jesus, vai lá, visita, abraça, entra naquele hospital e abraça, cuida, Senhor, rejuvenesce, restaura, fortalece, cura e traz de volta, porque há uma imensidão de pessoas esperando por eles, com o coração aquebrantado, mas crendo nas promessas que vêm de Ti. Em nome de Jesus, estende Tuas mãos, meu Pai, faz o milagre, para que mais outros e muitos testemunhos poderosos sejam contados. Quando retornarmos a congregar, unidos, juntos, muitas histórias de vitória, muitas medalhas serão erguidas, muitas cicatrizes serão apresentadas, mas de vitória, Senhor, porque o Teu nome, que está acima de todos os nomes, tem nos dado a garantia de sairmos vitoriosos dessa guerra, em nome de Jesus. Que seja apenas mais uma guerra, e que seja apenas mais uma medalha para armazenar, para guardarem, Senhor, para apresentar diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de conversar com os amados irmãos sobre um dos itens que tem se tornado polêmico no meio evangélico, no meio cristão. Na verdade são dois itens. O primeiro é o batismo nas águas. Em nome de quem? E há realmente a necessidade de sermos batizados nas águas? Sabemos que ultimamente um grupo de pessoas tem se levantado e eles têm afirmado, eles têm procurado trechos na Bíblia
eles têm formado suas interpretações em cima de alguns trechos da Bíblia, concordando entre eles que não há necessidade de sermos batizados. Eles usam muito Hebreus capítulo 6, versículo 1, no qual Paulo fala sobre alguns itens dos quais ele não repetiria mais, ele não comentaria mais, ele não falaria mais. E um desses itens que Paulo fala é sobre batismos. E porque Paulo usa essa palavra batismo, em Hebreus capítulo 6, versículo 1, há um grupo de pessoas que afirmam dizendo que o batismo já é ultrapassado. Segundo eles, citam que a doutrina de Cristo já estava ultrapassada, obsoleta e que não servia mais, que não servem para nós. Só que eles esquecem que Paulo estava escrevendo a crentes hebreus, crentes antigos, crentes que já faziam tempos que haviam se convertido, estavam servindo a Deus, já tinham sido batizados. Então não havia necessidade de Paulo mencionar sobre esse assunto do batismo para eles novamente, porque eles já tinham passado por essa experiência, eles já tinham sido batizados nas águas e por sinal tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo. Então Paulo não tinha mais a necessidade de tocar nesse assunto sobre o batismo com ele. E porque Paulo escreve isso, algumas pessoas dizem que isso é para todos, isso é para o pecador, isso é para a pessoa que nunca se converteu, nunca se arrependeu, não precisa ser batizado. Eles esquecem que Paulo estava escrevendo apenas para os crentes hebreus e não para pessoas que não conheciam a Deus. E essas pessoas tiraram esses crentes dessas igrejas do YouTube, que estão sendo ensinados por pregadores do YouTube, pessoas que não têm compromisso nenhum com a salvação das pessoas, mas sim com o desejo de serem ouvidos suas interpretações e aceitos suas interpretações. Esses homens não estão preocupados com a salvação das almas. Eles não lembram que Paulo estava escrevendo somente aos crentes hebreus. Paulo não escreveu isso para as pessoas que não tinham sido ainda convertidos, não tinham ainda encontrado a salvação. Paulo não seria ingênuo, Paulo não seria louco a ponto de privar o pecador disso que nós vamos tocar nesse assunto nessa noite. Eu gostaria de usar nesse momento o livro de Marcos capítulo 16 e o versículo 16 que Marcos escreve dizendo assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Note bem que o evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito na Bíblia, no Novo Testamento, ele aponta para uma necessidade vital, ou seja, aqui ele cita as palavras de Jesus. Isso aqui não eram homens comuns falando, mas era o próprio Senhor da glória. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Note bem que ele usa a palavra salvação, será salvo, e ele usa a palavra condenado. Quando nós entendemos essa palavra salvação, a nossa mente literalmente vai para quando tivermos a garantia de vida eterna. Quando pensamos em salvação, nós pensamos logo em ir para o céu, ou seja, irmos para perto de Deus, sermos salvos. Salvos do inferno, salvos da condenação vindoura, salvo da grande tribulação, salvo de tudo. E levando ao apogeu que aponta para a vida eterna. A nossa mente não pensa a salvação de um perigo, de uma morte, de um atropelamento, de um naufrágio, não. Quando nós ouvimos essa palavra, quem crê e for batizado será salvo, a nossa mente nos leva imediatamente para esse conceito. Salvação, dizendo respeito à vida eterna. E quando nós observamos condenados, palavra condenação, o nosso pensamento vai para uma outra coisa, já vai para um tribunal. Porque quando pensamos em condenação, nós pensamos em um tribunal. Quando um réu foi condenado, ele passou por um tribunal, ele passou por um júri, ele passou por a visão de um advogado, de um promotor, de um juiz, dos jurados, uma audiência. Então, quando nós pensamos nessa questão
condenados. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, já que vamos pensar com respeito a um júri, a um julgamento, se essa palavra condenação aponta para julgamento, então eu gostaria de ler junto com vocês o livro de Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 em diante. Nós encontramos essa leitura que diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com Jesus junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu e disse: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o consentiu, ou seja, João o batizou. Muito bem, quando nós olhamos para esse termo justiça, a nossa mente nos leva realmente ao julgamento. Então, quando Marcos escreve quem não crê será condenado, então eu quero te convidar a nós darmos uma mergulhada junto com João, lá no Jordão, e entendermos o que João estava compreendendo daquela forma. E naquele diálogo com Jesus, ele tentou convencer Jesus de não ser batizado. Note bem, João havia pregado sobre Jesus um sermão poderoso. Um sermão que acredito que era como que se o troféu da sua pregação. Porque sabe que João pregava muito duro, muito cruel, chamava o povo de raça de víboras, de um monte de coisa. Ele não tinha medo, ele batia de frente. Mas agora, João está batizando no Jordão, as multidões vinham. Quero logo te salientar que João não operou nenhum milagre, não curou nenhum enfermo, não ressuscitou nenhum morto, não limpou nenhum leproso, não deu vista a nenhum cego. João não fez nenhum milagre. Mas João era respeitado pelo seu caráter, pelo seu zelo, pelo seu compromisso com Deus, pela sua veracidade. João era verdadeiro, João era honesto, João era sincero. João falava de uma forma tão pura que não tinha quem questionasse com respeito. É tanto que ele teve a coragem de enfrentar o próprio rei na época. Mas o sermão de João muda completamente. Quando ele está no Jordão batizando, ele olha para o meio da multidão e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de tirar as correias da sandália dos pés dele. Então note bem que João, quando prega esse sermão para a multidão, ele diz com isso para as pessoas que ele era inferior. E que aquele que estava descendo para as águas naquele momento era muito maior do que ele. E ele até cita dizendo que ele batizava com água, mas aquele que estava vindo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Por causa desse trecho, alguns dizem que não precisa ser batizado nas águas, porque o batismo nas águas era só para o tempo de João, e que quando Jesus viesse, inauguraria uma época que não precisaria do batismo nas águas, mas somente com o batismo com o Espírito Santo. Vamos já entrar nesse assunto também, porque eu acho muito interessante que as pessoas comentam e querem convencer as pessoas a anularem o batismo e dizer que o batismo não tem valor. Mas note bem que Jesus se aproxima de João, e a multidão, quando vê Jesus entrando na água, e Jesus dizendo: olha, eis aí o Cordeiro, esse aí é o que vai apagar os pecados, esse é o que vai perdoar, que vai limpar vocês. E Jesus se aproxima de João e fala bem próximo, talvez, quem sabe, de uma forma que as pessoas não ouvissem, e diz: João me batiza. E João, se sentindo inferior, ele sabia que ele era inferior, ele era enviado apenas para preparar o caminho, mas quem era o caminho era o próprio Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora Jesus diz: João me batiza, e João responde e diz: eu não posso te batizar, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz: deixa assim, João, ou seja, faz isso que eu estou te mandando. Vai ter que ser dessa forma, João, tem que ser nessa fórmula. Nós não podemos mudar isso, tem que ser desse jeito, porque nós temos que cumprir toda a justiça. Tá? Ele cita a palavra justiça,
Essa palavra justiça me leva a pensar em julgamento, me leva a pensar uma audiência. Vamos imaginar o seguinte: Jesus não tinha pecado, Jesus não precisava ser batizado. Jesus é que veio para nos salvar dos nossos pecados, para nos livrar dos nossos pecados. Então por que Jesus teria que ser batizado? Mas Jesus diz uma coisa interessante: nós temos que cumprir a justiça, ou seja, nós temos que fazer de acordo com a justiça. Não podemos burlar, não podemos passar por cima, não podemos quebrar essa regra. Eu vou te simplificar melhor para você entender bem. Vamos imaginar que você recebesse uma carta, convite de um fórum para você se comparecer perante um júri, um juiz, um advogado, um promotor, porque você estava sendo acusado de ter assaltado um avião. E quando chega aquela carta que você lê, está sendo convidado a comparecer ao julgamento, dia tal, mês tal, ano tal, e você precisa ir lá, porque te acusaram de você ter assaltado um Boeing. E de repente você pega aquela carta e você abre a carta e você lê e você sabe que você não roubou um avião. Você tem consciência que você nunca roubou um Boeing, você nunca levou, sequestrou, escondeu. Então você pode cometer o erro de pensar: eu não vou nessa audiência porque eu não sou ladrão. Eu não preciso dar esclarecimento, prestar algum tipo de depoimentos, comparecer um julgamento, se eu não sou o criminoso, eu não sou o ladrão, que essa carta está dizendo. Então eu não vou. E você pega aquela carta, você rasga, você guarda e você não vai ao julgamento. Passa o prazo, termina o tempo de você se apresentar e você não foi. Só que você não sabe que o julgamento aconteceu. E se a parte que te denunciou estava presente com o advogado dele, e você não foi, nem o seu advogado também não foi, porque é claro, você não constitui um advogado na carta, você não acreditou naquela carta, parecia uma brincadeira, quem sabe, eu tenho consciência que não roubei o avião. Então, você pode se sentir seguro, pode se sentir com a razão, mas deixa eu te explicar uma coisa. Existe um julgamento chamado julgamento à revelia. Aquele julgamento que, se a parte acusada não comparecer, tudo que era mentira contra ela vai virar verdade. E se você não for ao julgamento, não tiver um álibi é um documento constando que você não estava naquele lugar onde o avião foi roubado. Às vezes você tem uma passagem de avião, de barco, de alguma coisa, de ônibus, que você viajou para alguma cidade. E quando você apresenta para o juiz: olha, está aqui o documento, eu estava viajando nessa data. Eu não estava na cidade, no local onde foi assaltado o avião. Então aquele álibi vai comprovar realmente você não estava, então automaticamente você é liberado, você é inocentado. Mas se você não foi ao julgamento, porque você tinha razão, sabia que estava certo, não tinha erro nenhum, não tinha cometido aquele erro, você foi julgado à revelia. E quando você é julgado à revelia, tudo que era mentira vira verdade contra você. Então entenda bem por que foi que Jesus, mesmo sem ter pecado, sem ter cometido nenhum erro, ele diz: João, tu tem que me batizar. Jesus estava querendo dizer: João, se tu não me batizar, eu vou ser julgado e condenado à revelia. Ou seja, se eu ter cometido nenhum erro, eu posso ser condenado sem pecado nenhum, simplesmente porque eu faltei à audiência. Então deixa eu logo te dizer uma coisa, meu amado, que o batismo é uma audiência aqui nessa terra, tá? Essa turminha que está pregando, dizendo que não precisa ser batizado, eles estão isolando as pessoas das audiências, que a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então preste atenção numa coisa: há um julgamento aqui na terra, que Paulo disse que se nós nos julgássemos aqui, não seríamos julgados lá. Então há um julgamento aqui na terra, há um julgamento diante do trono de Cristo, e há um julgamento diante do grande trono branco. Então note bem que o julgamento terreno, uma das audiências chama-se batismo nas águas. E Jesus disse: João, tu tens que me batizar.
porque eu preciso cumprir a justiça, ou seja, eu preciso fazer parte do julgamento da audiência que me dá o respaldo de poder me comparecer diante da humanidade, cumprindo propósitos de Deus e sendo útil à salvação da humanidade. A Bíblia diz que um dos nomes dele em hebraico significa Senhor Justiça Nossa. Então note bem que ele tinha que cumprir toda a justiça, porque ele seria justiça para nós, ele seria a nossa justiça, ele seria o nosso justificador. Nós nos esconderíamos na justiça dele e seríamos salvos. Então aqui, quando Jesus diz, João, tu tens que me batizar, Jesus estava querendo dizer, se você não me batizar, mesmo sem eu ter pecado, eu corro o risco, advogado com álibi, para você sair respaldado, inocentado daquela reunião, você pode ser preso e condenado à revelia. Então, meu amigo, se você não for batizado nas águas, você corre o risco de ser condenado à revelia. Você pode dizer assim, mas eu já fui batizado quando era criança. Só que aquele teu batismo de criança não vale. Vou te dizer bem claro isso, eu vou repetir. O batismo, quando você era criança, não serve diante de Deus. Por quê? O trecho de Marcos 16,16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Deixa eu te perguntar nessa noite, quando você tinha 1 mês, 2 meses, 1 aninho de idade, você sabia o que era pecado? Com certeza não. Quando você tinha essa idade tenra, juvenil, bem infantil, você sabia se arrepender dos seus pecados? Você tinha consciência que o pecado era uma coisa ruim? Com certeza não. Você conseguia crer? Você conseguia discernir o que é crer em Deus, ter fé? Crer de forma arrependida, quebrantada para ser perdoado? Com certeza não. Então note bem que o batismo de crianças não tem valor para a vida adulta. Até porque, deixa eu te explicar o que o batismo faz. O batismo, ele perdoa os pecados que você cometeu. E deixa eu te perguntar, quando você era criancinha, você já tinha cometido crimes, pecados, prostituições, imoralidades, vícios, tráfico? Já tinha cometido pecados com a necessidade de ser perdoado? Não. O pecado que você tinha era o pecado de origem, ou seja, era o pecado que você trouxe de infância porque você foi gerado no pecado. Mas esse pecado aí, enquanto você é criança, simplesmente pelo fato de teu pai ter te gerado com sua mãe, numa atitude de pecado, uma atitude humana, esse pecado de origem, ele é aquele pecado que toda a humanidade tem, simplesmente pelo fato de ter nascido de Adão e Eva, por causa do pecado que Adão cometeu, por causa do pecado da desobediência de Adão. Porém, esse pecado aí, ele não é pecado para que haja necessidade de você seja batizado simplesmente por causa dele. Na verdade, o batismo nas águas, ele é uma audiência que você não pode faltar. Então preste atenção. Para aqueles que se dizem bonzinhos, que dizem assim, eu não preciso ser batizado, eu já fui quando era criança, mas eu estou dizendo que o batismo de criança não vale. Ele serve para perdoar os pecados que você cometeu. Então vamos lá. Aí você vai dizer, eu não faço nenhuma maldade, então eu não preciso ser batizado. Eu não falo mal de ninguém, não brinco com ninguém, nunca matei ninguém. Você está correndo sério risco de ser condenado à revelia. Você está correndo sério risco de ser como aquela pessoa que recebeu a carta e não foi no julgamento. Não é porque você não tenha erros. É simplesmente porque o batismo é uma audiência, meu amado. É um julgamento. E se você faltar esse julgamento daqui da terra, você corre o risco de ser condenado no julgamento lá dos céus. Note bem que quando Jesus chama Pedro, diz Pedro, que tu ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Ou seja, o batismo nas águas é tão importante que ele te dá o direito de entrar naquele julgamento espiritual diante de Deus, quando ele irá julgar e
tanto no tribunal de Cristo quanto no trono branco, que ele vai julgar. O batismo já vai te dar direito. Eu não preciso participar dessa audiência mais, porque eu já participei dessa audiência lá na terra. E lá eu fui justificado. Vou te mostrar daqui a pouco essa justificação através do batismo. Mas note bem uma coisa interessante sobre o batismo, é que se você, quando é batizado nas águas, e você participa dessa audiência, desse julgamento, você então está comparecendo perante um tribunal na hora que você está sendo batizado nas águas. Agora, o que é interessante nesse batismo, audiência, é que a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. E também ele é a nossa testemunha. Sendo assim, se Jesus é o nosso advogado, ele é a nossa testemunha. E nós participamos da audiência do batismo. Nós não temos mais a necessidade de sermos condenados à revelia. Nós ainda temos mais duas vantagens. E várias outras com respeito à vida física aqui na Terra. Mas as duas vantagens que eu quero falar em primeiro lugar para vocês são vantagens espirituais. Como a Bíblia diz que Jesus é advogado e também é testemunha fiel, então preste atenção. Quando você é batizado nas águas, e o teu batismo é em nome de Jesus Cristo, que é o advogado e que também é a testemunha fiel, isso significa que você está entrando numa audiência com uma testemunha ao teu lado e com um advogado também. Então note, qual seria a tua reação se você entrasse num tribunal onde está acontecendo o julgamento a teu respeito e você não tem garantia de ninguém para falar a teu favor? Imagina que você vai ser julgado e não conseguiu constituir um advogado, não conseguiu convencer nenhum amigo para ser tua testemunha, e você está indo sozinho para se comparecer perante aquele magistrado. Já ouvi relato de pessoas que, por não ter ninguém a seu favor, o desespero tremendo por chegar diante do juiz, as pessoas, alguns chegaram já desmaiando, sabendo que não tinha ninguém para lhes ajudar. Mas imagine a segurança que nós temos. Eu digo aqueles que foram batizados em nome de Jesus ou aqueles que vão ser batizados nas águas em nome de Jesus. Eles já vão entrar no julgamento do batismo, na audiência do batismo, diante do tribunal de Deus. Eles já vão entrando com a testemunha a seu favor e um advogado a seu favor. Imagine a alegria e a segurança que você leva no coração ao saber que está entrando num tribunal, comparecendo perante um julgamento, e junto com você já vai a testemunha e o advogado a teu favor, para te justificar, para apresentar seus álibis, para apresentar os documentos e para dizer: ei, ele não pode mais ser condenado, porque aqui está a testemunha e o advogado a favor dele. E vou te dizer uma coisa: esse advogado nunca perdeu uma batalha no júri. Essa testemunha nunca foi reprovada, porque ela é fiel. Então tenha certeza que quando você é batizado nas águas e é batizado em nome de Jesus Cristo, de acordo com como vamos ler alguns trechos da Bíblia agora, então já estou te adiantando logo, você já vai com a segurança da aprovação, da justificação. A testemunha nunca mentiu e o advogado nunca perdeu um julgamento. Então você já entra de cabeça erguida. Por isso Paulo escreve para nós entrarmos pelo vivo e santo caminho que ele nos consagrou através da sua morte, e entrar com ousadia, com alegria, com vida, com a certeza de que vamos entrar naquele tribunal, vamos nos apresentar diante do juiz e vamos dizer: ei, eu estou aqui com a testemunha e com o advogado. E como é o nome dessa testemunha? É Jesus Cristo. Como é o nome desse advogado? É Jesus Cristo. E a certeza que nós temos no coração é que nós vamos estar aprovados.
que vamos estar inocentados, que estaremos justificados. Essa é uma das primeiras alegrias que nós encontramos aqui, concernente ao batismo nas águas. Agora, existe uma coisa interessante sobre o batismo, que eu chamo de batismo figurado, que eu chamo batismo de figura. É aquele batismo que parece e que tem o mesmo peso do original. Nós encontramos lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 20, nós encontramos um momento em que Pedro, escrevendo, ele diz sobre a arca, sobre Noé, sobre a família de Noé, que foram salvos do dilúvio. E ele usa essa palavra aqui, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, e nela poucas, isto é, entre aspas, 8 almas se salvaram através da água. Note bem, aquela mesma água que matou, aqui está dizendo que salvou. A mesma água que acabou com o mundo da época, deu origem a um novo período, a um novo mundo, depois quando a arca ancorou em terra firme e uma nova geração nasceu, que é o povo que existe até hoje. Mas note bem que ele está dizendo aqui que através daquelas águas, 8 pessoas foram salvas. As águas que mataram milhares e milhões, salvaram 8. Então preste atenção que aqui parece que existe uma diferença muito grande entre esses dois tópicos, salvação e condenação. Lembra que está lá também Marcos, quem crê e for batizado será salvo e quem não crê será condenado? Parece que o batismo ultimamente vai condenar muita gente, ou seja, não o batismo, mas a ausência do batismo. Assim como o batismo vai ajudar a salvar muita gente também, porque nós vamos encontrar aqui que o batismo salva. O batismo não é salvação, então eu posso ser batizado agora e pecar de novo e estar salvo. Não, o batismo vai te salvar dos pecados que você cometeu anteriormente. Deixa eu te explicar uma coisa rapidamente, que ninguém pode dizer que está salvo. Nunca cometa esse erro, eu estou salvo. Nunca cometa esse erro. Porque a salvação não é um termo terminado. Está em processo. A salvação é um processo. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo quando me arrependi, fui batizado nas águas em nome de Jesus. Eu fui salvo dos meus pecados. Quando o anjo apareceu para Maria, disse: põe o nome nele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então note bem, eu fui salvo dos meus pecados. Eu fui no passado salvo dos meus pecados. Eu estou sendo salvo todos os dias, lutando, perseverando em santidade, em obediência, em compromisso com Deus. E eu serei salvo no futuro. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então a salvação, meu filho, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. A frase estou salvo não existe. Tem muita gente mentindo, pregando da palavra de Deus. Não, nunca cometa esse erro, eu estou salvo. Não, você está sendo salvo, porque amanhã você pode tropeçar. E aí, aquela afirmação que você fez, estou, para onde vai? Então preste atenção, é um processo. Fui, estou sendo e serei. Portanto, nós encontramos aqui assim, versículo 20 diz: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através das águas. Esse isto é, 8 não existe no texto grego original. Isso aqui foi acrescentado só para a gente lembrar que foram realmente 8, né? Noé e sua família se salvaram através da água, que também agora por uma verdadeira figura, aí está o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne,
mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aí outro grupo já comete um outro erro. Não, o batismo é só indagação da consciência, é só eu ter uma consciência transformada, limpa, livre, correta. Não precisa ser batizado, é só na consciência, é só eu ter uma mentalidade correta, perfeita, boazinha, é só eu ser gente boa, é só eu ser honesto, é só isso. Pobre intérprete da palavra de Deus. Note bem o versículo 21, que também agora por uma verdadeira figura o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando alguém é batizado nas águas, ele usa sabão, sabonete, ele tira toda a sujeira do corpo dele, é isso que faz? Não, nunca vi ninguém batizando assim, a não ser no rio Ganges, né? Quando os indianos entram lá para se lavar, aquele que eles chamam rio sagrado, né? Aí eles entram no rio, passam o dia todo no rio, se lavando, se limpando, saindo de lá purificado naquelas águas sujas do rio Ganges. Mas presta atenção, o que Paulo estava querendo falar aqui é sobre, não precisa se lavar com sabão, com sabonete, com shampoo, procurar uma água super limpa. Não, o que Pedro está explicando aqui, amados, o apóstolo Pedro, ele está dizendo que não é lavar, tirar a sujeira do corpo, até porque no batismo não se tira a sujeira do corpo, apenas se mergulha a pessoa. E quando ele fala em indagação de uma boa consciência, está falando que quando a pessoa está sendo batizada, ele precisa fazer uma varredura na sua mente, no seu coração, procurar os pecados que cometeu, se arrepender deles, se humilhar diante de Deus, porque aqui Pedro está dizendo que a arca passando por cima das águas do dilúvio simbolizava figuradamente o batismo que seria instituído no futuro, quando Jesus entrasse no cenário da história da humanidade. A arca era uma figura do batismo. Portanto, no Antigo Testamento, o batismo figurado tinha valor. No Antigo Testamento, as pessoas foram batizadas figuradamente, amados. A palavra Mesopotâmia, que é onde fica localizado o antigo Jardim do Éden, entre os 4 rios, o Tigre e o Eufrate, o Gion e o Pison, fazia onde nós, a arqueologia, chama de Jogo da Velha. Era um quadrado, ou seja, descia o Tigre e o Eufrate e cortava o Gion e o Pison, atravessando ao meio. Então ficava um quadrado entre esses 4 rios. Os dois, o Gion e o Pison, passavam atravessados em cima do Tigre e do Eufrate. E bem no meio ficava um quadrado, tipo um formato de um Jogo da Velha, aquela brincadeira que existia antigamente. E no meio desse quadrado ficava o Jardim do Éden. É tanto que hoje não sabe-se mais onde era o Gion e o Pison, que é para não se localizar o Jardim do Éden. O dilúvio acabou com tudo, mudou o relevo natural da terra. Agora, esse local onde ficava esse quadrado, esse quadriculado de rios, foi chamado de Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Note bem, Adão e Eva moravam na Mesopotâmia. Portanto, Adão e Eva moravam entre rios. Então, vamos lançar essa palavra figurado, batismo figurado no Antigo Testamento. Adão e Eva moravam entre rios. O que significa isso? Será que isso não seria um batismo figurado? Tá, vamos andar um pouquinho mais para frente. Nós encontramos Davi se preparando para aquela batalha, para enfrentar o gigante Golias. Ele atravessa um ribeiro, ele junta 5 pedrinhas lá no fundo do ribeiro. Não sei se Davi teve que mergulhar, não sei qual a profundidade ali naquele local. Lecionei geografia por quase 14 anos no Instituto Bíblico Apostólico em Manaus e no Iranduba, próximo de Manaus. E pesquisei muito dentro da arqueologia sobre esse local, mas nunca foi desvendado a profundidade
do local onde Davi encontrou aquelas pedras. Não sei se mergulhou, sei que ele entrou na água, mas entrou na água. Juntou as pedras e foi para a batalha com Golias e venceu a batalha. Será que aquilo não foi um batismo figurado antes daquela guerra? Muito bem. Você pode pensar assim, pastor, o senhor está equivocado. Aquilo não foi batismo figurado. Tá, nós encontramos também Jesus na cruz do Calvário, que ainda estava passando do Antigo para o Novo Testamento. E lá em cima da cruz, na cruz, um dos criminosos que estava do lado, olhou para Jesus, o reconheceu como rei e pediu para ser lembrado no dia em que Jesus inaugurasse o reino dele. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E de repente um soldado romano se aproximou com uma lança nas mãos e furou o lado de Jesus. E saiu sangue e água. Amados, é de pouco lembrar que haja alguém que saiu água quando foi furado por alguma espécie de ferramenta ou de arma. Mas a Bíblia detalha. Por que será que a Bíblia deixa isso bem claro? Sangue e água. Por que não disse apenas sangue? Por que ele usa a palavra, cita a palavra água? Será que o ladrão na cruz, por não ter opção de descer, não dava para descer da cruz e batizar o ladrão? Jesus então verteu água do lado dele. Será que o ladrão na cruz não foi batizado figuradamente? Se a arca representava um batismo figurado no Antigo Testamento, que apontava para um batismo que iria acontecer a partir de João Batista para frente, será que o ladrão na cruz, será que Adão e Eva, será que Davi não foram batizados nas águas figuradamente? Uma outra questão que eu quero apontar para você é quando o povo de Israel atravessa o Rio Jordão, não eram mais aqueles que tinham saído do Egito. Os mesmos que saíram do Egito morreram no caminho, e deles sobraram apenas Josué e Calebe. E agora nasceram outros, já eram os netos, os bisnetos que haviam nascido no deserto e que agora iam entrar na terra prometida. Daqueles que viram o Egito, só tinha 2, Josué e Calebe. E dos que iam ver a terra prometida, não tinha nenhum que tinha visto o Egito, a não ser esses 2. E agora esse grupo que ia atravessar o Jordão não foi o mesmo grupo que atravessou o Mar Vermelho. E agora Deus proporciona então uma oportunidade de atravessar o Jordão. Por que será que eles atravessaram o Jordão antes de chegar na terra prometida? Para você que diz que batismo não tem necessidade, não tem valor, não tem utilidade nenhuma, não precisa ser batizado mais. Eu fico com muita pena, com muita dó dessas pessoas que um dia já foram batizados nas águas em nome de Jesus e estão privando o outro de serem salvos. Ele foi batizado e tem a garantia que foi batizado. Agora vive pregando que não precisa ser batizado mais nas águas. Eu fico com pena dessas pessoas, sinceramente. Eu tenho dó dessas pessoas que passaram a ensinar dessa forma. Ele garantiu a salvação dele, mas ele agora está fechando a porta para outros e vai prestar conta diante de Deus por causa dessas almas. Sabe por quê? Porque eu encontro aqui no livro de 1 Coríntios, aqui no capítulo 10, do versículo 1 em diante, diz assim: irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então a travessia do Mar Vermelho também foi um batismo figurado e que foi necessário para Israel. Eu vou te dizer uma coisa, eu lecionei geografia, eu conheço um pouco do relevo do Mar Vermelho, e eu sei que o Mar Vermelho ele tem 2 afluentes, chamado Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. Você sabe que eles fazem um istmo, tipo um Y, bem próximo do Sinai, e você sabe que o povo de Israel poderia ter contornado as cabeceiras do Golfo de Aqaba e do Golfo de Suez e chegado à terra prometida tranquilamente. Com certeza passariam pelos filisteus, porque aquilo estreita a terra, aquelas cabeceiras dos 2 mares,
eles estreitam a terra, e aí a opção seria passar pelos filisteus, e os filisteus eram homens que fabricavam armas naquela época. Portanto, o povo de Israel, que era apenas escravo, não sabiam ainda lutar com armas, então eles seriam presa fácil para os filisteus. Portanto, Deus teve que cortar caminho ao povo de Israel e fazer com que eles atravessassem o Mar Vermelho, ali naquela parte onde dá aproximadamente 19 quilômetros de travessia. Então preste atenção que houve a necessidade de eles atravessarem o mar. Por quê? Eles eram um povo pagão. Eles eram, aliás, um povo que conhecia Deus apenas pelas promessas de Abraão, Isaque e Jacó. Era um descendente de Abraão, que era descendente dos caldeus, lá de Ur dos caldeus. Agora estavam tendo o privilégio de fazer parte da bênção, da promessa, por causa de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eles estavam no Egito e estavam vivendo no meio da idolatria, no meio da sujeira do Egito, como escravos, não sabiam a arte da guerra, não conheciam a Deus como Moisés conhecia, mas Deus estava então agora dando a eles o privilégio de, ao sair do Egito, serem lavados simbolicamente, serem purificados simbolicamente. É tão importante o batismo, é tão necessário. Mesmo o batismo figurado tinha uma influência poderosa sobre a vida deles. Deus teve que fazer com que o povo não contornasse a cabeceira do Golfo de Suez e do Golfo de Acaba, mas fazer enfrentar ali nos 19 quilômetros de largura para atravessar o Mar Vermelho. Então preste atenção, o batismo figurado é importante. A Bíblia está dizendo aqui que eles foram batizados na nuvem e no mar, mas não se molharam no mar. Noé não se molhou no dilúvio, o ladrão na cruz não se molhou no sangue e na água, Adão e Eva não se molharam nos 4 rios, talvez no máximo tomaram banho. Mas isso tudo são batismos figurados, que a Bíblia mostra que o povo de Israel, depois os remanescentes, que nasceram no meio do deserto, na caminhada, não tinham passado pelo mar, não tinham passado pela mesma experiência que seus pais e avós passaram. Então agora tinham que ser novamente mergulhados nas águas do Jordão. A água do Jordão se abriu e não se molharam também, mas novamente foram batizados figuradamente. Meu amado, o batismo é importante. O batismo no Antigo Testamento era dessa forma, figurado. A figura do Novo Testamento. Assim como o tabernáculo, assim como as peças do tabernáculo, assim como o altar de holocausto, a pia de bronze, o altar de incenso, o candelabro, a mesa de pães, a arca da aliança, as cortinas, as colunas, as argolas, os varais, as tábuas, cada utensílio que estava presente no tabernáculo, no deserto, erguido por Moisés e por Arão e seus filhos, tudo aquilo era figura daquilo que havia de vir. Essas são, amados, as doutrinas de Cristo, que falam sobre Cristo, que alguns pregadores estão ensinando, dizendo que lá em Hebreus 6:1, não é para ensinar a doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo está obsoleta, e eles dizem que aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo pregou que está ultrapassado, é mentira. Quando a Bíblia fala que não é para ensinar, não precisa mais ensinar a doutrina de Cristo, ou seja, é aquelas doutrinas que lá no Antigo Testamento apontavam para Cristo, falavam sobre Cristo e diziam que um Cristo ia vir, ou seja, porque tudo aquilo era sombra para aquilo que havia de vir. Então, depois que chega o verdadeiro, a sombra já não tem mais utilidade. É isso que a Bíblia diz em Hebreus 6:1. É aquilo que está obsoleto, é aquilo que é sombra, é aquilo que apontava para algo real que viria mais tarde, e esse real era Jesus. Por isso Jesus, quando cita, ele diz, se importava lá em Lucas 24, importava que se cumprisse de mim tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então tudo aquilo que estava na história da caminhada, tudo aquilo que estava no tempo de Davi, tudo aquilo que estava até o último livro, Malaquias, até o último livro do Antigo Testamento, aquilo tudo apontava, tudo aquilo era sombra. É isso que é a doutrina que fala sobre Cristo, que apontava para o Cristo. É isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus, está dizendo. Meu amado, nunca Paulo condenou aquilo que Jesus ensinou, nunca Paulo foi contraditório àquilo que Cristo ensinou, porque aquele que se levanta para dizer que Cristo estava errado, isso é anticristo. Todo aquele que se levanta contra os ensinamentos de Cristo, e todos os ensinamentos de Cristo são verdadeiros, e ele disse que aquilo que ele falava
era espírito e era vida, e tudo aquilo que ele falou ia nos julgar naquele grande dia. Então você que anula o ensinamento de Jesus, você será julgado naquele grande dia. Então vamos lá, o batismo figurado, então se conclui dessa forma. Tanto Noé, tanto o povo de Israel, tanto aqueles homens que viveram no passado, no Antigo Testamento, eles foram batizados figuradamente. Aí vem João, batiza no Jordão, e aí então o batismo agora passa a ser molhando, passa a ser mergulhando, que é aquilo que a arca, que é aquilo que o dilúvio, uma verdadeira figura aponta. Então agora esse batismo, quando entramos nas águas, é com indagação de uma boa consciência, não pode ser criancinha. Esse trecho está dizendo que criança não tem uma consciência, não tem indagação, ele não procura, ele não pesquisa, ele não vai analisar os pecados, os erros que ele cometeu, ele nem se preocupa, a criança nem se preocupa com isso. Então quando Pedro está falando sobre a indagação de uma boa consciência, ele está dizendo, tem que ser adulto, meu amado, tem que ser uma pessoa que entenda a necessidade, o reconhecimento, o valor do batismo, tem que entender que o batismo é uma audiência, tem que entender que tem que ser batizado, senão vai ser condenado à rebelia, tem que entender que o batismo é tão importante que os do Antigo Testamento tiveram que ser batizados figuradamente, mas tiveram que ser batizados. Então o batismo é importantíssimo. A necessidade do batismo é real e é verdadeira. Eu fico triste com algumas pessoas que dizem que não são maus, que não precisam ser batizados. Eles vão ser condenados à revelia. São pessoas boas, não bebem, não fumam, não matam, não brigam, não fazem nada de errado, mas serão condenados à revelia. Quando chegar no dia do julgamento, eles vão querer apresentar um batismo de criança, mas note que Pedro disse que é com a indagação da consciência, ou seja, é uma pessoa que analisou, que pesquisou, que entendeu, que reconheceu, que aprendeu, que valorizou isso. E aí então, muitos vão se comparecer com aquele batismo de criança querendo ser salvos, mas aquele batismo de criança não garante salvação para ninguém. Então, o batismo figurado era tão importante no Antigo Testamento, que apontava como figura para o novo. Agora o novo batismo veio. E o novo batismo veio real e verdadeiro. E, para concluir, que eu não quero gastar muito tempo hoje, eu quero mostrar para você como esse batismo nas águas, ele precisa ser executado em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Note bem. Ouvindo ser citado ultimamente muito aquele trecho que a cura das nações, a solução desses grandes problemas que estão surgindo, está lá em 2 Crônicas 7,14. E eu vejo muita gente usando esse trecho dizendo assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter, arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Muito bem. Só que acorde, por favor. Desperta para uma frase importantíssima. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, preste atenção. O meu nome é João Batista, eu me chamo por esse nome a partir do momento que eu fui registrado num cartório civil de nascimento. E meu pai e minha mãe escolheram esse nome e me registraram. A partir desse momento eu me chamo por esse nome. Eu me chamo pelo nome de João no dia que eu fui registrado nesse nome. Eu assino com esse nome, meu CPF está nesse nome, meus documentos estão todos nesse nome, eu sou cobrado e pago minhas dívidas por esse nome, respondo por esse nome e sou conhecido por esse nome. Mas eu me chamo por esse nome a partir do momento que eu fui registrado. Então note bem. Uma infinidade de cristãos, de evangélicos, de crentes no mundo inteiro, eles batem no peito e dizem assim: eu sou chamado pelo nome de Deus. Presta atenção. Em que momento é que você recebeu esse nome de Deus? É quando você pronuncia? É? Então significa que se eu pronunciar muitas vezes um nome, isso significa que eu sou chamado por aquele nome. Então, porque eu chamo muitas vezes Jesus, 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 quando eu estou orando, então eu sou chamado por esse nome, é isso? Então quer dizer que se eu pronuncio muitas vezes o nome de um carro, então eu sou chamado pelo nome de carro. Se eu pronuncio muitas vezes o nome de casa, então eu sou chamado pelo nome de casa. Então quer dizer, só porque eu pronuncio esse nome, isso já me dá o direito de eu ser chamado por esse nome? Não, senhor.
Você só é chamado pelo nome de Deus se você recebeu o nome de Deus. Preste atenção. Você só é chamado pelo nome de Deus se você recebeu o nome. Se você não recebeu esse nome, você não é chamado pelo nome de Deus. Então, quando a Bíblia está citando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele está dizendo assim, se o povo que recebeu o meu nome, se o meu povo que recebeu o meu nome, porque só é chamado pelo nome quem recebe o nome. E quando foi que você recebeu esse nome? Em que momento? Preste atenção. Esse é o nome de Deus, é o único nome de Deus conhecido na terra. Você vai dizer, não, o nome de Deus é Pai. Pai não é nome, Pai é um apelido, é um título que o homem recebe quando gera um filho. Ah, o nome de Deus é Filho. Não, Filho é um apelido, é um título que o homem recebe quando nasce. Não, o nome dele é Espírito. Não, o diabo também é Espírito, mas o nome do diabo é Diabo. Então o nome de Deus não é Pai, não é Filho, nem Espírito Santo. O nome de Deus é Jesus. Quando Jesus, na sua oração, está nos finais do livro de João, ele orou pelos discípulos e disse, Pai, guarda-os no teu nome que tu me deste. O teu nome que eu revelei a eles. Qual foi o nome que foi dado para Jesus? Jesus. Então a ordem veio lá do céu, coloca o nome dele Jesus, ou seja, o nome que foi dado para Jesus foi Jesus. Então quando Jesus disse, guarda-os no teu nome que eu revelei a eles, o nome que tu me destes. Então o nome de Deus é Jesus. O nome no qual nós precisamos ser batizados é no nome de Jesus. O nome Pai não perdoa pecado. O nome Filho não perdoa pecado. O nome Espírito não perdoa pecado, meu amado. Eu vou provar isso para você, está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. Filhinhos, 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome dele. Confira isso na tua Bíblia, 1 João 2,12. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome dele, meu filho. O batismo nas águas tem que ser em nome de Jesus. Eu vou, para concluir aqui, eu vou mostrar para você aqui 1 Coríntios, aqui no capítulo 6, né? 1 Coríntios 6, nós encontramos 11, diz assim, até existe uma lista aqui muito de títulos muito complicados, que a Bíblia diz assim, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nem ladrões herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós. Ou seja, eu acho que essa palavra aqui deveria estar e todos praticamente, né? Ou digamos aqui 60%. E tais fostes alguns de vós, muito de vós seria a palavra, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então note bem que o batismo nas águas, ele tem que ser em nome de Jesus. Mas você vai dizer, pastor, está muito fraco essa sua afirmação. Então vamos para o livro de Atos, por favor, lá no capítulo 2, e no versículo 37 e no versículo 38, que diz isso, depois daquele sermão de Pedro, depois do Pentecoste, aquele momento maravilhoso que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. E eu quero logo advertir uma coisa aqui, tá? Para aqueles que dizem que foi Pedro negou Jesus, Pedro blasfemou, Pedro agiu de forma incoerente lá em cima do Monte da Transfiguração, queria fazer 3 tendas e assim por diante, queria trazer Jesus para o natural, para o humano, para morar na terra, mas eu não vou ouvir o que Pedro ensina, porque por causa disso, por causa daquilo, eu vou ouvir homens. Mas olha só que no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 1 em diante, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados.
e viram línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então note bem, Pedro e os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e só falaram aquilo que o Espírito Santo queria que eles falassem. E olha o que foi que o Espírito Santo falou na boca de Pedro. Isso aqui não era Pedro falando, isso aqui era o Espírito Santo falando na boca de Pedro. Portanto, alguém quando diz aqui que Pedro cometeu um erro dizendo isso aqui, ele está dizendo, e aqui no versículo 37 diz assim, quando Pedro pregou aquele sermão, e ouvindo eles isso, compungiu-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro, isso aqui o Espírito Santo estava usando a boca de Pedro, isso aqui não era Pedro, era o Espírito Santo que estava falando através dele. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, o batismo nas águas verdadeiro é em nome de Jesus. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome, mas Jesus é nome. E inclusive Deus fala no Antigo Testamento dizendo que naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. A Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus ia revelar o seu nome aos homens e que ainda não tinha revelado. Portanto, amados, o nome que foi revelado lá naquela manjedoura é o nome de Deus, e esse nome é Jesus. Agora, nós pensamos assim que termina essa dispensação, a igreja vai ser levada daqui, e pensa-se assim, então, e agora, e depois, na grande tribulação, alguém ainda vai ser batizado em nome de Jesus? Eu vou mostrar para você aqui uma coisa interessante, que talvez você não observou na Bíblia. A Bíblia fala na grande tribulação, irá ser salvo de Israel 144 mil. Sabe que Israel não aceitou, não creu, matou o cordeiro, sacrificou Jesus, condenou lá diante de Pilatos, aprovou aquela condenação, e Jesus morreu através das mãos romanas, sendo mandados pelos judeus, pelos romanos, pelos judeus, aliás. Então note bem, mas Deus vai salvar. Depois que a igreja foi embora, a Bíblia diz que Deus se voltará para o tabernáculo caído de Davi e vai levantar esse tabernáculo novamente. Ele vai em busca das 12 tribos e vai em busca de 12 mil de cada tribo, e ele vai salvar. Mas há um detalhe interessante. No livro do Apocalipse, no capítulo 7, você vai encontrar algo maravilhoso lá. No versículo 1 em diante diz assim: e depois dessas coisas eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Isso é Apocalipse 7. Isso é sobre os 144 mil, tá, irmãos? E voltando novamente, versículo 1, Apocalipse 7, 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo, e clamando com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados. Isso aqui é na grande tribulação, amados, tá? E eu ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí ele faz a listagem aqui da tribo de Judá 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad, e assim por diante até completar 144 mil. Eles foram selados, tudo parou, todo o julgamento da terra na grande tribulação vai parar um período, enquanto os 144 mil vão ser selados, e esse selo vai ser visto até na testa deles. Isso é espiritualmente. Mas há uma coisa interessante que eu quero que você vá comigo agora. Você pensa assim: selados, qual era o selo? Era o Espírito Santo, o selo era o Espírito Santo. Porque tem uma turma dizendo agora que não precisa ser batizado nas águas, só com o Espírito Santo, porque João disse que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo.
Mas o próprio Jesus disse para Nicodemos que tinha que nascer da água e do Espírito. O que é então esse selo que os 144 mil foram selados com o Espírito Santo? Vamos ler Apocalipse 14. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu Deus. Amados, preste bem atenção no versículo 7, em que parte do corpo eles foram selados. Versículo 3, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem árvores, até que sejam selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E foram 144 mil. Agora aqui nós já vemos ele junto com o Cordeiro, 144 mil selado na testa. Olha o selo que estava escrito na testa desses 144 mil. O nome do Cordeiro. Como é o nome do Cordeiro? Jesus. Portanto, amados, 144 mil vão ter que ser selados com o nome de Jesus. E como é que nós somos selados com o nome de Jesus? Só tem uma forma: é ser batizado em nome de Jesus. É possível que os 144 mil vão ter que ser batizados em nome de Jesus. Aleluia. Porque eles não podem ser condenados à revelia. Eles não podem ser julgados e condenados, porque eles fazem parte também dessa mesma geração da igreja. E para ser salvo, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Mesmo que sejam os 144 mil, mesmo que sejam israelitas, mas eles vão ter que entrar nessa regra. Nem Jesus escapou e disse para João: João, tu tem que me batizar, porque temos que cumprir toda a justiça. Como escaparemos nós, disse Paulo, se negligenciarmos tão grande salvação? Você precisa ser batizado nas águas em nome de Jesus, porque você precisa comparecer diante da audiência do julgamento com uma testemunha fiel e com um advogado que nunca perdeu uma questão. Então, meu amado, o batismo em nome de Jesus é o batismo verdadeiro. Não existe outro batismo na Bíblia em nome de outro ser, outra pessoa. No livro de Atos, Lucas escreve dizendo que não há salvação em nenhum outro nome. Atos 4 e 12. Não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, somente no nome de Jesus. Acho que está na hora de a humanidade acordar e entender por que Jesus disse que nós seríamos odiados de todos por causa do nome dele. Como é que vamos ser odiados por causa do nome dele? Só porque nós professamos? Não, porque falamos? Não. É porque nós somos chamados pelo nome dele. Então, quando em 2 Crônica 7,14 a Bíblia está falando: se meu povo que se chama pelo meu nome, é aquele povo que é chamado realmente pelo nome, que recebeu o nome um dia no batismo. O batismo é o momento inaugural que você passa a ser chamado pelo nome de Deus. E Jesus é o nome de Deus. Aleluia. Esse nome cura, salva, perdoa. Amados, fazemos tudo em nome de Jesus. Começamos o culto em nome de Jesus. Repreendemos o demônio em nome de Jesus. Oramos sobre o enfermo em nome de Jesus. Mas na hora do batismo nós rejeitamos o batismo. Na hora mais importante da nossa vida nós rejeitamos o batismo em nome de Jesus. Acho que está na hora de você entender isso. Está na hora que você compreender que o momento mais importante da tua vida é receber esse nome. Porque é esse o nome de Deus que foi revelado nesses últimos dias. Acredito que o batismo nas águas te dá direitos. Quando você é batizado em nome de Jesus, você recebe de Deus aprovações para você ter o direito de herdar dele muita coisa. Primeira coisa que você herda quando é batizado em nome de Jesus, quando reconhece esse nome e aceita e passa a ser chamado por esse nome, quando você recebeu esse nome, está em João capítulo 1 e o versículo 12. Versículo 11 diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam.
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você recebeu esse nome? Ou você vai fazer como o povo de Israel que não recebeu? Ele veio, mas ele não recebeu. Aqueles que receberem esse nome serão chamados filhos de Deus. Aqueles que creem e receberem esse nome serão chamados filhos de Deus. É por isso que lá em Apocalipse ele diz: vós sereis meus filhos, e eu serei o vosso Deus. Se você não recebeu o nome dele, você não pode provar que você é filho dele. Como é que você prova que você é filho do seu pai? Porque você tem o sobrenome do seu pai. Como é que você vai provar que você é filho de Jesus? Se você não tem o nome dele na tua vida, na tua alma, no teu espírito. Analise bem, por favor. Porque não importa o que milhares de pessoas disseram nos teus ouvidos, milhares de mensagens no YouTube, no WhatsApp que as pessoas estão enviando por aí, não interessa. O que interessa é que a tua salvação é que está em jogo. E não interessa o que me digam, eu vou lutar pela minha salvação. Então, se a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, acredite nisso. Não interessa o que alguém vai dizer, o que interessa é que Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Se alguém disser não precisa ser batizado, não crê nisso, porque Jesus disse que se não for batizado, tu não vai ser salvo. E tu tem que ter o nome do teu Deus, senão tu não vai ser reconhecido como filho dele. E como filho, tu vai ter direito à herança, à vida eterna, tudo que ele tem. Porque tu sendo filho dele, tu herda tudo que é dele, porque ele será o teu pai. Você entendeu? O batismo nas águas em nome de Jesus perdoa os teus pecados, não importa o que for, Deus vai perdoar. E o batismo em nome de Jesus vai te dar direito a ter o teu nome escrito no livro da vida e o nome de Jesus escrito em você. Há uma recíproca no momento do batismo. Teu nome é escrito lá no livro da vida. Livro da vida do Cordeiro, note bem. Livro da vida do Cordeiro. Então, se você é batizado no nome desse Cordeiro, o teu nome vai ser escrito no livro dele. E o nome dele é escrito em você. E aí você se torna filho de Deus. Portanto, não esqueça. O batismo figurado foi tão importante, porque apontava o batismo real que viria, do qual nós fazemos parte agora. O batismo te justifica, te lava, te purifica. Tanto o batismo nas águas quanto o batismo com o Espírito Santo. Por isso Paulo escreveu: foste lavados no nome de Jesus, justificado, santificado. No nome de Jesus. Que momento? No batismo. É nesse momento que nós somos lavados. Ah, mas eu não preciso ser batizado. Foi lavado no nome. Está em que momento? Quando você fala Jesus, 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 aí você foi lavado? Não. Quando Jesus fala em Malaquias, ele disse que ele viria como o sabão do lavandeiro, para lavar os pecados, para tirar a escória. Então note bem, na hora que você é mergulhado nas águas em nome de Jesus, você é lavado. Não a imundícia da carne do corpo, a sujeira do corpo, não, mas da alma. Porque você vai estar com a consciência, sabendo o que está fazendo e entendendo para que serve o batismo. Então não esqueça, o batismo também é uma audiência que você não pode faltar. Senão você corre o risco de ser condenado à revelia sem ter cometido nenhum erro. E a última coisa é que nem os 144 mil vão estar isentos disso. Vão ter que ser selados em nome de Jesus. Portanto, meu amado, desde o Antigo Testamento, o período da igreja e o período da grande tribulação, que vai ser só para Israel, mesmo assim o batismo ainda é importante, ainda é necessário. Não se iluda com as pessoas que estão dizendo para você que não precisa ser batizado, não. Não acredite nisso. Estou falando, mostrando para você na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos cantar nesse momento com o Lucas, né? E depois nós vamos orar e agradecer a Deus. Vamos cantar um louvor, uma adoração. Nome de Jesus. Fecha teus olhos nessa noite, canta esse louvor, adora a Deus. Reconheça que você precisa ser salvo. E não interessa o que te disserem. Eu te mostrei a palavra de Deus. Aleluia. Se arrependa agora, creia nessa verdade. Busque essa verdade. Aleluia. Isso é só um pequeno resumo. Há centenas e centenas de trechos na Bíblia mostrando a necessidade do batismo.
E 9 trechos na Bíblia mostrando que o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo. Não brinque com a tua salvação, não há mais tempo para brincadeira. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua noiva. E para você provar que você é noiva, que a esposa do Cordeiro tem que ter, quando casa, tem que assinar o nome, tem que pegar o sobrenome do marido. E o nome dele é Jesus. E a igreja tem que ter esse nome, Jesus. Não apenas pronunciando, cantando, orando, mas nascendo de novo e recebendo esse nome, amados. Quando você nasceu da tua mãe, você recebeu o nome que você tem. O meu nome é João. Esse nome eu ganhei porque nasci da minha mãe. Mas que nome foi que você recebeu quando nasceu no reino espiritual? Quando você nasceu de novo, que nome você recebeu? Você continua com o mesmo nome? Você recebeu o nome de títulos apenas de Pai, Filho e Espírito Santo? Ou você recebeu o nome do teu Deus para ser chamado pelo nome dele? E aí sim, você é o povo que é chamado pelo nome de Deus. Esses últimos dias é o momento que a igreja vai se levantar, que Deus vai chamar, que Deus vai escolher, que Deus vai buscar aqueles que talvez nunca tinham tido o privilégio de conhecer essa verdade, essa palavra poderosa, e que a partir de hoje vão largar tudo, que vão abandonar aqueles ensinamentos pagãos, aqueles ensinamentos fracos, e que vão crer na verdade da palavra de Deus, daquilo que realmente é. Aleluia! Não seja condenado à revelia. Por favor, não espere o julgamento à revelia, apoiado apenas em conceitos ou ideias e filosofias, apoiado apenas na tua maneira de pensar. Quebrando o teu coração, abre a tua alma nesse momento, aceita a palavra, recebe esse Jesus, receba o direito de ser chamado filho, filho de Deus, filho de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Permita que a palavra de Deus te alcance nessa noite. Diga a Deus, abre meu coração e me revela isso, me faça entender, me permita entender. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos orar nesse momento agora. E aqueles que nesse momento estão fazendo uma decisão, entregando sua vida a Jesus, aqueles que estão recebendo nesse momento esse nome e tendo a convicção que precisam ser batizados nas águas, precisam ser lavados, justificados e santificados, senão não pode entrar, senão não tem um direito. Essa é a senha, a senha é o nome de Jesus para entrar. E se você não tiver essa senha, se você não tiver esse selo, se você não tiver essa garantia junto com o Espírito Santo na tua vida, você não pode entrar. E não esqueça, Jesus está voltando, e Ele está despertando muita gente, Ele está acordando muita gente, está falando diretamente com muita gente, através de sonhos, de visões, através da palavra. Por favor, não perca a oportunidade. Você corre o risco de ser condenado à revelia. Vamos orar nesse momento, vamos cantar mais um louvor? Vamos orar nesse momento, vamos adorar a Deus. Fecha teus olhos, quem está de pé, quem quiser ficar de joelho, fique. Quem estiver fazendo uma decisão nesse momento, quem estiver aceitando a Jesus nessa hora, por favor, quebrando teu coração, diga: Senhor, pode entrar. Eu estou te recebendo nesse momento. O povo de Israel te rejeitou, mas eu estou te recebendo nessa hora, e eu quero o teu nome na minha vida. Eu quero ser chamado pelo teu nome, não apenas pronunciar em oração, mas eu quero ser chamado, eu quero receber, eu quero ter um momento inaugural que eu vou receber esse nome como garantia, a certeza de ter o selo de Deus na minha vida. Ó Deus e meu Pai, te apresentamos esses milhares de homens e mulheres, jovens, crianças, famílias que estão nesse momento cultuando e te adorando, Senhor. Olha para eles agora, abraça, perdoa, salva, encontra eles onde estiverem, perdoa seus pecados, reconhece-os como teu filho, chama para junto de ti, meu Pai. Oh meu Deus, abre teus braços e abraça todos eles, não deixa ninguém de fora, porque nessa noite, Pai, eles entenderam a tua palavra. Eu creio nisso, eles entenderam a tua palavra, e eles reconhecem nesse momento a necessidade do batismo, Pai. E não interessa as mensagens que as pessoas estão enviando para os celulares, em WhatsApp ou em links, dizendo que não precisa ser batizado, porque eles nem conhecem a palavra.
E até mesmo quem está dizendo isso já foi batizado, já tem a sua garantia, não pode anular esse batismo, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes, nenhum nome pode ser colocado acima desse nome. Então, meu Deus e meu Pai, abre os olhos dessas pessoas que estão precisando ser batizados e precisam ser selados com o teu nome na vida deles e ter o direito de ser chamado filho de Deus. Meu Deus, salva, liberta, alcança, faz algo maravilhoso agora nas casas, vai entrando nesses lares, vai salvando, vai libertando, vai transformando, vai ajudando eles a entender essa realidade, essa necessidade, para não correr o risco de serem condenados à revelia simplesmente pelo fato de não terem feito nada de errado. Mas isso não justifica a salvação do ser humano. O ser humano precisa ser batizado nas águas em nome de Jesus, para chegar naquele dia e dizer: Senhor, eu participei daquele julgamento, eu não fugi, eu não me escondi, mas está aqui a prova, eu tenho testemunha e tenho advogado que pode confirmar comigo diante do teu trono, Senhor. Oh Deus, ajuda essas pessoas a entenderem a necessidade do batismo, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa cada irmão, abençoa cada homem de Deus que está a necessidade, Senhor, de pregar os seus irmãos de forma que dê para alcançá-los, mesmo que eles não precisem sair de casa, Senhor da glória. Olha para aqueles irmãos que muitas vezes estão sendo convidados a participarem de cultos, muitas vezes até forçados em multidões de reuniões de grandes pessoas, e até, meu Deus, se contagiando, Pai, com esse vírus. Meu Deus, nessa noite tem misericórdia daqueles pastores, daqueles irmãos que estão enfermos e que estão nesse momento em observação em algum lugar, em algum leito, em algum hospital. Entra lá, faz o milagre, opera a maravilha e traz de volta o teu filho, meu Deus, para fazer a tua obra de maneira zelosa, de maneira maravilhosa, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, no teu nome santo, Jesus. Nós cremos nesse nome, nós batizamos nesse nome, nós somos selados nesse nome, Jesus. E nós amamos e respeitamos esse nome maravilhoso, Pai. Agora, meu Deus, despede, abençoa o teu povo, cuida deles, guarda onde estiverem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, possamos continuar te louvando, te adorando e chegando até naquelas casas dos irmãos onde eles estão cultuando a Deus juntamente conosco, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Agora, Senhor, abençoa cada irmão que tem trazido o seu pão, o seu alimento para dividir com os irmãos que estavam precisando, Senhor, da ajuda. Abençoa, meu Deus, aqueles irmãos que estão ofertando, que estão mandando seus dízimos para as tuas casas, para os locais, para as igrejas, Pai, para ser mantido ainda a tua casa, o teu templo funcionando, meu Pai. Abençoa, multiplica, prospera, derrama tuas bênçãos, meu Deus, em nome de Jesus. Não deixa faltar o pão na casa desses irmãos, não deixa faltar a alegria, a paz, a saúde no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Nós concordamos e determinamos, meu Deus, que assim seja, Senhor. Amém, Jesus.